senão a gente vai ficar lendo muita coisa aqui. E para as pessoas entenderem aqui, né? Então, a gente vai ver no capítulo 22 de Atos. Você está com qual versão aí, irmão? É contemporânea? Você pode ler na corrigida para mim? Porque a maioria... Quando eu falo isso, por quê? Essa aí é uma Bíblia de estudo. Amém? Eu dou até esse conselho para a igreja. Geralmente eu trago para a igreja. Eu não estudo com essa Bíblia aqui em casa, tá? Só para os irmãos entenderem isso. Mas geralmente eu gosto de usar nos cultos a versão revista e corrigida. Ou também você pode usar a revista atualizada. Pode olhar aí, ó. Abra aí a primeira página da sua Bíblia. Só para os irmãos entenderem. Você vai ver aí, ó. João Ferreira de Almeida, tá vendo aí, ó? Olha para você ver. Aí vai estar edição, tá vendo aí? Lá na primeira página da Bíblia, antes de iniciar Gênesis. Qual que tá a sua aí, profeta? É a mesma que eu uso, tá vendo? Então a maioria vai estar revista e corrigida ou revista atualizada. Aí se nós ler, John, vai ter muitas palavras que vão estar contrárias ali. Não que a sua Bíblia esteja errada, que essa Bíblia é uma Bíblia de estudo. Entendeu? Eu gosto da revista e corrigida, né, Frederico? Aí já... Ou se usar também aí a revista atualizada, não vai mudar muita coisa, não. Vocês observaram isso aí? Amém? Agora, se quiser estudar em casa, vocês podem estudar na NVI, na Bíblia de Jerusalém, pode estudar na King James 611. Então tem várias Bíblias que você pode estudar em casa. Eu geralmente, até para pregar, porque a grande maioria das Bíblias que se vende, ou é revista e corrigida, ou revista e atualizada. Então você acaba tendo uma versão mais ampla dessas Bíblias aí. Amém? Mas vamos lá para Atos, então, capítulo 22, né? Nós vamos ver aqui, eu vou até pedir o John para ler só até o versículo 5, que a gente vai ver que o apóstolo Paulo, e eu quero fazer só um breve resumo aqui, que ele vai ter uma visão, e a gente vai ver, né, que no tempo de Cláudio, imperador romano, através até de uma profecia do profeta, vai ter uma grande fome no mundo. E o apóstolo Paulo, ele agora está saindo para levar oferta para Jerusalém. Então ele sobe para levar as ofertas. E a gente vê algo interessante aqui, que quando Paulo vai socorrer os irmãos ali em Jerusalém, ele para ali em Cesareia. E essa região de Cesareia Marítima ali é interessante, que ali é um grande porto, né, do mundo antigo, né, ali banhado em Jerusalém pelo Mediterrâneo. E o apóstolo Paulo, ele está naquele local ali, o profeta Agabo, John, vai chegar perto dele e vai falar assim, vai pegar a cinta e vai amarrar e vai falar assim, assim farão com o dono dessa cinta em Jerusalém, ou seja, que ele ia ser preso, que ele ia ser amarrado. E o apóstolo Paulo, mediante aquela situação, ele está cheio do Espírito Santo, mas as pessoas que estão ao redor dele vão começar a chorar. Não sobe não. Não vai embora não, Paulo, vão te prender lá. E o apóstolo Paulo vai dizer, por que vocês estão afligindo meu coração, né? Estão me entristecendo? Eu não estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer por amor do Evangelho. E quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, né, e a gente até discutiu aqui semana passada aquela questão do voto, né, e não vou entrar nesse detalhe, mas logo depois a gente vai ver que ele vai ser espancado ali. E ele agora vai fazer um resumo da sua vida no capítulo 22. Lê para mim do 1 ao 5, por favor, John. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Pode ler até o versículo 5. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse. Agora, por que isso aí? Olha para você, língua hebraica, né? A gente sabe que em Jerusalém, né, naquela região, principalmente a região nortista de Jerusalém, existia outro idioma predominante, que era o aramaico. A língua que Jesus falava mais era o aramaico. Então, quando vê ele falar em hebraico, por quê? Porque o Antigo Testamento era escrito em quê? Em hebraico.
já sabia que Paulo era um indouto da língua também. Entendeu, irmãos? Então, eles já vão ficar em silêncio para ouvir o que ele vai falar. Versículo 3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. O Gamaliel era uma espécie de papa no dia de hoje. Quem foi católico aí sabe, né, irmão Fabinho, que o papa é considerado pelos católicos como um homem infalível. Ou seja, o apóstolo Paulo, o papa, ele não comete erros. Esse Gamaliel era tão respeitado em Jerusalém, irmãos, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, que o que ele falasse era lei. A forma que ele explicava as escrituras, né, a sabedoria que aquele homem tinha, ele era tão respeitado, mas tão respeitado, que o povo colocava ele acima de mestre. Se o povo chamava alguém de rabi, igual chamava Jesus de mestre, para ele chamava ele de rabã, que está acima de mestre. Então esse Gamaliel era um cara fora da curva. E a gente está vendo que Paulo vai ser criado aos pés desse homem. E ele vai continuar lendo aqui, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Olha para você ver. O apóstolo Paulo, que a gente vai falar do apóstolo Paulo, né, esse grande homem de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado com o juízo de valor, sabia, Edu? Por que eu estou dizendo isso? Você já imaginou, se tivesse um assassino aqui no Pires? Vamos parar para pensar um pouquinho. E esse assassino que está aqui no Pires, que ninguém gosta dele, se converte ao cristianismo. E amanhã talvez ele até matou um parente seu e entra aqui nesse altar para pregar. Qual que seria a reação da igreja? Qual que seria a reação da igreja? Porque nós estamos vendo aqui falar de um homem que perseguiu o caminho de Deus até a morte. Em outros versículos ele vai dizer que prendia e matava. Porque quando a gente estava no mundo, eu cansei de julgar. A pessoa faz de tudo errado e depois vai para virar crente. Eu subjuguei muitas pessoas assim. E acredito que você também já deve ter feito essa observação. A pessoa faz de tudo errado e depois se converte. Mas é para isso mesmo que Jesus veio. Jesus veio para que nós aprendêssemos o verdadeiro caminho, saísse das trevas para a luz. Então nós temos que tomar cuidado, irmão Jonas, com juízo de valor. Eu não procuro nem me defender e nem proferir juízo contra ninguém. Não provino, porque não vai adiantar nada. Se eu chegar perto e começar a falar mal do John, eu comecei a falar mal do John. Ah, porque o John veio lá da prostituição, das drogas. Mas hoje, Deus sabe quem é o John. O John sabe quem é ele. Então, Jonas, por que nós vamos ficar se defendendo? Recentemente, uma pessoa chegou perto de mim e perguntou por que eu não defendo. Eu vou defender de quê? Ah, não, porque fala do irmão e eu estou nem aí. Para mim, tanto fez e tanto faz. Eu sei o caminho que eu sigo, eu sei a palavra que eu sigo. Agora, eu quero dar um conselho para a igreja. Lá em Atos capítulo 9, Reinaldo. Atos 9, na conversão desse maior homem de Deus. Coloca lá na hora que ele cai por terra, por favor. Atos 9, acho que a partir do versículo 5, né? Isso, 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Repita comigo: Saulo, Saulo, por quê? Mas, Fabinho, Saulo está vindo atrás de Jesus Cristo? Saulo está vindo atrás de Jesus Cristo? Dona Ney, Saulo está vindo atrás de Jesus Cristo? Estava, Vanessa, indo atrás de Jesus? Ele está vindo atrás de quem? Dos discípulos que tinham fugido lá para Damasco. Só que quando a gente persegue um homem de Deus ou uma mulher de Deus, a gente está perseguindo quem? O próprio Jesus.
Para que você vai se preocupar? Querer se defender de alguma acusação? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Juízo de valor das pessoas. Pode ficar à vontade, irmão. Justamente. Acabou. Então, quando Jesus disse assim, ó, que o homem dará conta de toda a palavra que sai da boca dele, né? Eu tava, por curiosidade, eu não quero que a igreja faça isso não. Quem aqui lê a Bíblia constante que levanta a mão? Quem está alicerçado na palavra? Amém? Então você pode ler. Hoje à tarde eu estava estudando sobre aquele livro de Enoque. Estudei quase todo. É um livro apócrifo, né? Mas muita gente me pergunta, e como que eu vou responder para alguém aquilo que eu não sei? É ou não é? Eu nunca me interessei em estudar coisas que não estão dentro da Bíblia, né? Ainda mais livro apócrifo. Vou perder meu tempo com o Evangelho de Allan Kardec, com escritura de Reverendo do Mundo. Vou perder tempo com isso. Mas hoje eu perdi tempo. Hoje eu estava estudando sobre o livro de Enoque. E alguém já leu o livro de Enoque aí?